Espírita, nós iremos estar lendo aqui em Ezequiel, capítulo 37, muito conhecido, principalmente de todo o povo cristão. Olha o que aqui está escrito. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou num vale que estava cheio de ossos secos. Você tem que observar que, primeiramente, não foi acidente que o profeta se encontrou em um vale de ossos secos. Aqui está muito claro que foi o próprio Deus que levou ele em visão até lá. Então, assim sendo, Deus quer deixar um legado para nós. Deus quer mostrar para nós onde está a fonte do tesouro. Deus quer mostrar para nós onde está a vida, aquela vida que, mesmo que acidentalmente, o Napoleão Hill tocou, e eu toquei também. Quem quer que seja que já venceram na vida, venceram porque tocaram nessa fonte. A continuação diz assim: e me fez andar ao redor deles, no caso, ao redor do vale de ossos secos. E eram muito numerosos, a superfície do vale estava sequíssimo. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Uma pergunta feita pelo próprio Deus a Ezequiel. Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Sempre que eu passo por essa passagem, eu pontuo a diferença hoje de nós que sabemos qual é a vontade de Deus, porque o Senhor Deus já enviou seu Filho amado para todos que lhe crêem não pereçam, mas que tenham a vida eterna, e ele, o Filho, só veio para que nós tivéssemos vida e vida com a abundância. Então, como todas as coisas físicas que é proveniente do Espírito, você, ao entender que esta é a vontade de Deus, essa crença te assegura o resultado. O que Ezequiel não sabia, por isso ele diz: tu o sabe, mas está aqui registrado para que nós possamos captar e entender aonde está a direção, aonde está a vontade de Deus e o que é de competência nossa. Então vamos continuar. Verso 4. Disse-me ele, esse ele é Deus, profetiza a estes ossos e diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar espírito em vós, e vivereis. Poreis tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O que nós precisamos aprender aqui? Primeiramente, eu quero lhe questionar: será que Deus não podia, sem a interferência do homem, sem que estivesse usando o homem, a fazer aqueles ossos de ossos secos viver? Eu lhe pergunto: será que Deus tinha alguma dificuldade? Será que ele não tinha poder? Será que ele não tinha força? É lógico que ele tinha, não, ele tem força. Todas as coisas foram criadas por ele. Então, por que o interesse de Deus em falar para o homem? É claro, para que nós pudéssemos entender o que Deus queríamos que nós entendêssemos. No caso de Ezequiel, ele queria que Ezequiel entendesse que, a partir ou através da palavra de Deus humanizada, tinha o mesmo poder de que a palavra de Deus lá no princípio. A diferença era que a palavra de Deus lá no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, e todas as coisas foram feitas pela palavra. Então, se a gente entendendo só essa parte, a gente ficava sem ferramenta, a gente ficava sem posição. Observe, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, para dizer, agora a palavra que esteve com Deus pode estar com você. Perceba que o próprio Deus propositalmente levou Ezequiel a um vale de ossos secos, e ele perguntou para Ezequiel: será, Ezequiel, que tu acha que é possível esse vale de ossos secos voltar a ser homens normais? Como Ezequiel não tinha acesso ao Novo Testamento, da vontade de Deus que nós temos, ele disse: tu sabe. Mas aí, uma vez que Deus disse: pois eu sei, então vai lá, diz assim diz o Senhor. Observe
que Deus não desassociou o Ezequiel dele próprio. Porque quando Deus disse, Ezequiel, assim diz o Senhor, ali estava unificando Ezequiel com Deus, o eu sou humanizado. Se Deus dissesse lá do céu, o homem ficava sem essas ferramentas, o homem ficava sem esse conhecimento. Assim ele não tinha como, ele não tinha força, não tinha experiência para resolver seus problemas. Mas uma vez que Deus disse, ó filho do homem, é tu que tem que profetizar. Então quando Ezequiel ouviu isto, ele acreditou. E assim ele fez. Abra um parênteses aqui. Obviamente, antes que Deus levasse Ezequiel para o vale de ossos secos, ele já percebeu na conduta de Ezequiel, na ousadia de Ezequiel, no perfil de Ezequiel, no relacionamento que ele tinha com Ezequiel, o que Ezequiel iria corresponder para que deixasse esse legado. Foi assim com Ezequiel e será assim com todas as pessoas do mundo. As pessoas que vencem na vida, que criam oportunidade, muitas vezes oportunidade que Deus fez aquela oportunidade crescer, aquilo que deveria ser um obstáculo, a perca ou fracasso de alguém, se torna como um trampolim, que foi o caso de quando Davi encontrou o gigante. Ele só tinha aquela fé, aquela capacidade, obviamente, porque ele já tinha vencido um leão e um urso antes. Então todas as pessoas hoje, elas têm essa mesma oportunidade. Então, veja só, após Ezequiel ouvir isso de Deus, olha a ousadia dele aqui no verso 7. Então profetizei, segundo me foram ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam cada osso no seu devido lugar. E olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram a carne, e se estendeu a pele, e sobre eles, e não havia neles espírito. Então ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ó filho do homem. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vens dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram-se e puseram-se em pé um exército sobre modo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Então esses ossos correspondem a qualquer projeto sem vida. Corresponde também aos seres humanos que ainda não estão cheios do Espírito da vida, do Espírito ressurreto de Jesus, do Espírito Santo, mas também os projetos de vida, também os ideais, os sonhos. Como Napoleão, ele tinha apenas uma grade, mas faltava a vida. Mas a vida veio por quê? Porque o projeto de Napoleão visava o bem comum. Qualquer ser humano que ele tiver um projeto e esse projeto seja justo, se ele souber disso, ele dá vida àqueles projetos. Porque o que está acontecendo aqui é Deus delegando o governo do universo ao homem. Deus podia fazer tudo isso sozinho, mas ele não fez, e aqui ele ensinou o homem a fazer. Ezequiel viveu antes de Jesus. Jesus já tinha consciência que Ezequiel não tinha. Por quê? O Senhor Jesus disse, o Pai me confiou o reino, e eu confio o reino a vós. Eis aí, disse Jesus, eu vos dei autoridade para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa e toda a força do mal, e nada absolutamente fará dano algum. Então qualquer homem que entender isto, e se assumir, não ter medo, não ter receio, partir para cima, ele também dá vida a todos os seus projetos. A propósito,